Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que o dia de hoje seja maravilhoso, que eu consagro a Ti o seu dia, o meu dia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Amém? Uma igreja para você fazer parte, não somente frequentar. Glória a Deus, aleluia. Deus Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, que o Senhor abençoe todas as pessoas que forem assistir essa live, que estão assistindo em nome de Jesus. Que o Senhor leve a clareza, que o Senhor leve o amor do Senhor, experiências com o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, aleluias. E que o Senhor me capacite cada vez mais a transmitir o que o Senhor quer que eu transmita. Use a minha boca, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê clareza em tudo que eu falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. E a palavra de hoje é a continuação de quarta-feira, né? Hoje eu ia falar terça. 8 tipos de pessoas que Deus sempre abençoa. Amém? Vamos dar continuidade, agora vamos falar as outras 4, né? Eu falei só de 4 e agora a gente vai falar de mais 4, amém? Mas antes disso eu vou dar alguns recados aqui sobre os nossos cultos que mudaram. Inclusive as nossas lives também mudaram, amém? Então agora nós fazemos live, agora eu faço live de quarta e sexta, amém? E os cultos, eles agora estão assim nos horários e nos dias. De terça-feira, às 20 horas. Quinta-feira, às 7 horas. E domingo, às 9 horas. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E nosso endereço é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você pode assistir online, mas é interessante você se organizar aí no culto, amém? Porque ali você tem muita experiência com Deus lá. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Então vamos aqui para a palavra, que vamos começar aqui vamos recapitular os 4 tipos anteriores que eu falei, né? De pessoas que Deus abençoa. A primeira pessoa é as pessoas que confiam em Deus acima de todas as coisas, amém? Acima de qualquer circunstância que você esteja passando, você tem fé e você confia em Deus. A segunda segundo tipo de pessoa é aquelas que têm uma intenção no coração, a intenção certa, amém? Porque Deus olha o coração da gente, não olha a fisionomia, amém? E o terceiro tipo é pessoas generosas, pessoas que plantam, que semeiam na vida de outros, na vida do reino, no reino de Deus, pessoas que semeiam na vida de outras pessoas, não somente com dinheiro, mas também com serviço, amém? Servir é o que nós temos que fazer, entendeu? Servir o próximo sempre, amém? E o quarto tipo de pessoas que não fofocam. Isso é complicado, né? Porque tem o poder da língua, né? A língua tem o poder de abençoar e amaldiçoar, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Parar para pensar em tudo que a gente faz, porque a fofoca é um pecado. E o Senhor só abençoa quem não fofoca. Amém? Quem fica em silêncio, e também quem não fica nas rodas, né? Porque não adianta nada você não fofocar, mas você tá escutando. Então, você também tem que evitar isso. Amém?
É difícil? É, né? Mas nós temos que tentar. Glória a Deus. E agora vamos para o quinto tipo de pessoas, que está lá em João 10:27, que diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E essas pessoas que escutam a voz de Deus são abençoadas, porque são pessoas que são sensíveis à voz de Deus, entendeu? Ela foca no Senhor, ela não perde a direção do Senhor, amém? Ela faz de tudo para não perder a direção do Senhor, amém? E nós temos que orar para isso, tem que falar: Senhor Deus, eu oro a Ti, meu Pai, para que o Senhor não me deixe perder a Sua direção. Em nome de Jesus, me coloca na Sua direção, amém? É isso que nós temos que pedir ao Senhor, porque é aquela pessoa que não faz nada por impulso e que primeiro ora e depois age, amém? Porque nós temos que fazer isso, nós temos que ouvir ao Senhor. Por isso que muita gente comete tantas coisas erradas, porque não escuta Deus, amém? Então, essas pessoas, elas são abençoadas pelo Senhor, porque elas escutam elas escutam ao Senhor, amém? Desculpa. E a sexto tipo de pessoa, são pessoas que sabem encerrar ciclos com sabedoria, que está escrito em Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Está escrito assim: portanto, desculpa, peguei errado aqui, gente. Aqui, ó. Irmãos, não peço que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Glória a Deus, aleluia. Então, pessoas que sabem encerrar ciclos, porque são pessoas que não são pessoas que ficam entrando em contendas com pessoas porque aconteceu alguma coisa. Não, nós temos que viver um dia após o outro. E o que aconteceu lá atrás, amém? Deixa para trás. E se acontecer alguma coisa com alguém, a mesma coisa. Perdoa e segue a vida, amém? Nós não podemos ficar acumulando coisas do passado, ou então acumulando ciclos que ficam remoendo a nossa vida, amém? Porque isso aí não vai levar em nada. A gente só vai ficar lembrando daquilo lá o tempo todo, entendeu? E outra de pecados também, por exemplo, se você se converteu e aí você fica lá se remoendo do pecado que você fez. Mas se Deus já te perdoou, por que você não se perdoa? Amém? Você tem que ficar livre. Porque a gente tem que tirar esses julgos. Não diz assim a palavra que o Senhor Jesus disse? Vinde a mim, todos os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é isso. Amém? Então esquece o que aconteceu lá. A gente tem que encerrar esse ciclo, encerrar o que aconteceu e vida que segue. Amém? E tá tudo certo? Pediu perdão? Esquece. Deus já perdoou. Amém? Se você sentiu leve, Deus já perdoou e Deus perdoa. Amém? Você pode ver aqui mesmo na Bíblia. A Bíblia ela fala sobre Deus. E ele conta aqui, e o Senhor está escrito na palavra, que o Senhor, lá em Isaías,
que eu estou estudando o livro de Isaías. E o livro de Isaías, ele diz assim, que o povo de Israel pecou tanto contra Deus, mas mesmo assim, a maioria dos capítulos ele diz assim, mas se você se redimir, Israel, eu te perdoo, eu te dou isso, eu te dou aquilo outro. Então, tipo, gente, a gente tem que se pedir perdão e se perdoar. Amém? Encerrar esse ciclo. Aleluia. Glória a Deus. E não fique com isso nas costas, porque isso não vai resolver de nada. Encerra isso. Pediu perdão para Deus? Acabou. Amém? Porque Ele é o Deus soberano. E nós temos que pedir perdão a Ele. Amém? Porque muitas das vezes a gente não peca só contra a gente peca contra Deus. Também a gente não peca só contra o outro, a gente peca contra Deus. Amém? Principalmente quando acontece algo que você fez e fica aquela sensação de que você não foi perdoado, mas você foi. Pode ter certeza. Amém? Então, encerre esse ciclo com sabedoria. Glória a Deus. E o sétimo tipo de pessoa. Pessoas misericordiosas, que tá lá em Mateus. Mateus 5, versículo 7, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aleluia! Quem demonstra misericórdia recebe misericórdia. Amém? Por quê? Porque quem é misericordioso terá misericórdia. Então nós temos que ter misericórdia do próximo. Amém? Orar por misericórdia, porque se Deus deu, Ele renova todas as manhãs, como está escrito aqui na palavra. O Senhor Deus renova todas as manhãs a misericórdia em nossas vidas. Porque todo dia nós praticamente pecamos, nós temos que evitar o pecado. Mas, às vezes, como nós estamos aqui nesse mundo, porque quem está nesse mundo, aqui jaz o maligno, certo? Então, nós tentamos não pecar. Mas, às vezes, o pecado vem. E é por isso que existe o jejum, para a gente matar a nossa carne. Amém? Para a gente matar a nossa carne, para que a gente não peque. Glória a Deus. Por isso que você tem que jejuar. Jejuar e muito. Amém? Porque aqui nessa terra nós temos que estar em constante jejum. Mas o jejum sério, jejum de Deus. Amém? Para que você possa matar a sua carne, matar o seu desejo, matar a sua vontade, para que a gente viva em espírito, porque é o que o Senhor Jesus e o que é o que o Senhor Deus quer. Amém? E que nós sejamos misericordiosos e que nós não pecamos. Amém? Porque se nós somos misericordiosos com o próximo, perdoar o pecado do outro, a gente também acaba obtendo a misericórdia de Deus. Amém? Como está escrito lá na oração do Pai Nosso, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nós temos que pedir perdão a Deus e temos que perdoar quem nos ofendeu. Amém? É assim que temos que ser. Não importa o que faça, importa que nós temos que perdoar. Nós temos que matar a ira, matar a soberba e o orgulho e perdoar. Amém? E é isso que nós temos que fazer, para que nós possamos ser abençoados por Deus. Glória a Deus, sermos misericordiosos. Aleluia. E o oitavo tipo de pessoa, que aqui encerra, está em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
Então, são pessoas que buscam viver a vontade e o propósito de Deus. Amém? Eu tenho um chamado, você tem um chamado, todo mundo tem um chamado. Porque nós fomos enviados por Deus. Amém? Quando nós reconhecemos que fomos enviados por Deus para fazer alguma coisa aqui nessa terra, então nós aceitamos o chamado de Deus. Amém? Porque assim, todos nós somos chamados, porém, nem todos aceitam. Amém? Então, prefere viver no mundo do que aceitar o chamado do Senhor. Até mesmo os evangélicos, eles acham que o cristão, às vezes, ele é convertido e tal, mas ele acha que isso é o chamado. Não, não é só isso o chamado. Porque o Senhor Jesus Cristo não veio somente para nos salvar. Amém? Ele quer que nós sigamos a sua palavra para que nós possamos ser salvos. Glória a Deus. Porque o primeiro passo você dá, que é ser salvo, aceitar Jesus, escolher Jesus, mas tem toda uma caminhada, e essa caminhada é através da palavra. Você tem que seguir a palavra para você ser salvo, porque senão você não vai ser salvo, porque você vai chegar lá diante de Deus e você vai ter que falar, e Ele vai te falar para você. Você vai falar que você orou, que você fez isso, que você fez aquilo, que você libertou em nome dele, mas ele vai dizer a você: eu não te conheço, servo. Amém? Por quê? Porque você não foi uma pessoa que cumpriu a palavra dele aqui. É difícil? É. E é por isso que nós temos que estar em jejum, por isso que nós temos que matar a nossa carne, por os nossos desejos, entendeu? Por esse fato. E cumprir a palavra dele, entendeu? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Amém? Por quê? Nem todo mundo faz. Por quê? Porque não quer um compromisso com Deus. Entendeu? Esse é o nosso propósito. Nosso propósito é estar com Deus, é caminhar com Deus, é seguir a palavra dele. Entendeu? E é óbvio que o Senhor Deus, ele tem um propósito pra gente. Mas o nosso maior propósito é chegar na vida eterna. Quem é cristão. Amém? Mas para chegar na vida eterna não é só se converter, só se batizar. Não, é uma caminhada. Amém? Glória a Deus. E também não é só no culto. É ser verdadeiro cristão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Desculpa, talvez eu tenha usado palavras duras aqui, mas é a realidade. Amém? Muitas pessoas só se convertem, vão ao culto, se batizam, mas acham que já estão salvos. Não. A nossa salvação verdadeira é uma caminhada com Jesus. É a palavra. Amém? É estar diante de Deus, orar todo dia, ter uma conexão com Deus. Isso é a salvação. Amém? Porque você pode até ser salvo, mas você vai ter um julgamento. Glória a Deus. Assim como eu também vou ter um julgamento. Assim como nós todos vamos ter um julgamento. Amém? E isso mesmo está escrito aqui na palavra. Aleluia. E nós temos que ir de encontro com o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? A vida eterna. Amém? Nós temos um propósito aqui na terra. De ajudar o próximo. Entende? Aí cabe nós a descobrir o que nós fazemos para ajudar o próximo. Nós usamos as nossas habilidades. Amém? Para ajudar o próximo. Aleluia? Então, mas o nosso maior propósito é a vida eterna. Glória a Deus. É chegar lá diante de Deus e tá convicto de que você cumpriu a sua parte, assim como Paulo, entendeu? Que ele cumpriu a carreira dele aqui na terra. Amém? Então, nós temos que fazer isso. Glória a Deus. É difícil? É, mas é o que nós temos que fazer para sermos verdadeiros cristãos. Aleluia. Glórias a Deus.
E o meu desejo aqui, a minha oração de hoje é que você entenda essas palavras, que você não veja como uma agressão moral, física, alguma coisa assim, mas e sim que você pare e pense nas suas atitudes, amém? O que você está fazendo, se você realmente está exercendo a sua condição de cristão, aleluia? Ou você só é cristão por ser cristão, amém? Tudo isso nós temos que avaliar em nós, porque será que você está fazendo o que está agradando a Deus? Tudo isso, irmãos. E até mesmo aqueles que ainda não são cristãos, não são convertidos, eles também precisam pensar sobre isso. Porque eles precisam pensar que nós temos que ter vida eterna, nós não temos que pensar só no mundo, amém? Porque muita gente só pensa no mundo, só pensa nos prazeres do mundo. Eu vou ver que tem que viver, quando eu morrer, vai tudo para a terra, não tem problema. Não, nós temos que cuidar do que Deus nos deu. O que Deus nos deu? O Espírito. Amém? A alma, nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar de nós, porque nós somos templos do Senhor. Amém? Nós somos o templo do Senhor. Então, nós temos que cuidar disso. Amém? Glória a Deus, aleluia. E o meu coração de hoje, minha oração de hoje é que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor dê muita clareza em tudo, que você venha caminhar conosco, amém? Que você se converta, que você tenha experiências com Deus, amém? E que você escute que essas pessoas, esse tipo de pessoas, elas têm o favor do Senhor na vida delas. E se você quer ter também, seja assim também, amém? Procure ver se você tem algum ponto desse, porque eu tenho certeza que Deus colocou isso em você, mas você, às vezes, você por conta do inimigo, por conta da carne, por conta de teimosia, de orgulho, de coisas que não é de Deus, você enterra, amém? Pode ter certeza disso. Então, você lembra da palavra dos 5 talentos, que o servo mal enterrou o talento? Então, é isso. Às vezes você tem algum tipo desse, mas o que você faz? Você enterra, porque por causa do orgulho, por causa da soberba, porque você fala, eu não vou dar o braço a torcer a isso, entende? Então, é o que eu te falo. Você com certeza tem, porque Deus colocou isso em todo mundo. Todo mundo que Ele trouxe, Ele colocou alguma coisa, amém? Todo mundo que Ele enviou, Ele colocou alguma coisa, aleluia? Glórias a Deus, porque você tem que saber que você não veio aqui nessa terra à toa. Você veio nessa terra por alguma coisa. Amém? Aleluia? Glórias a Deus. Amém e amém. Que o Senhor Deus venha e dê clareza na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Que se você gostou desse vídeo, você compartilha. Se você me segue nas redes sociais e curte para que as redes sociais entendam que você gostou e compartilha com mais pessoas. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E até quarta-feira, se Deus quiser. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.